continuidade na nosso C6.1, né? Podemos dizer que é a penúltima aula, que a última termina segunda-feira, tá bom? Então, eu peguei esse material aqui, provavelmente eu não consiga falar tudo hoje, aí a gente termina segunda-feira, tá? Esse material é do próprio Ministério do Trabalho e tal, né, da Fundacentro, e ele explica muito essa parte da gestão, né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e também o gerenciamento de risco, né, o programa de gerenciamento de risco, tá? Então, eu achei esse material super bacana para passar para vocês, beleza? Então, nós vamos tentar esmiuçá-lo, né? Conforme vai passando as informações, e aí eu vou acrescentando, beleza? Vamos lá? Então, a modernização das normas, né? Então, já é sabido que elas estão se modernizando. Então, tem dois momentos. O primeiro momento, tá? Que eles chamam de primeira parte, que são requisitos gerais, responsabilidades, identificação de perigo, avaliação de risco e inventário de risco. Esse vai ser o primeiro momento, tá? Então, é sabido que já tem isso nas normas, mas ainda está bem superficial. E nesse novo modelo, é uma coisa mais agressiva, né? Numa forma de gestão. Já a segunda parte, que são os controles desses riscos, o plano de ação, as emergências e disposições gerais. Então, você observa aqui primeiro, eu vou fazer o quê? Acompanhar os requisitos gerais de toda a norma, adotar as responsabilidades, que nós falamos muito ontem, né, falando em PGR, identificar profundamente esses perigos, né? Como que eu vou localizar eles, como que eu vou fazer essas anotações, fazer essa avaliação dos riscos, que é onde que a gente vai fazer as medições, tá? E fazer o inventário de risco. O inventário de risco é colocar todos, tá? E eu, de posse disso, aí eu vou fazer o controle desses caras. Tá? Um plano de ação, ver os casos emergenciais e também como eu vou agir com as emergências, caso ocorram, e as disposições gerais. Beleza? Vamos lá? Então, os processos de atuação, que eu até tinha falado ontem. A NR1, que são disposições gerais e gerenciamento de risco ocupacional, o GRO, ele vai entrar entrar em vigor no dia 10 de março de 2021. Lembra? Eu falei em março de 21, tá? Que eu tinha, falei até 21 de março de 21. Não, é 10 de março. Eu me confundi só no ano, que é o ano que vem, mas é dia 10, não dia 21, tá? Então, ele vai começar em março do ano que vem. Então, a NR1 começa a vigorar a partir de lá. Qual parte da NR1? Esse novo, né, que é essas disposições gerais aí, que fala em gerenciamento de risco ocupacional, GRO. Pode passar. Então, nós temos aí, nessas atualizações, nós temos as NRs vigentes, né? E após 10 de março de 2001, ela vai ter uma alteração. Mas qual que vai ter alteração? Que uma, bem dizer, a NR1 ela vai mudar, né? Ela vai dar uma cara nova para a NR9 e para a NR7, que é o PPRA e o PCMSO, tá? Então, essa agenda regulatória, né? Que é essa comissão tripartite, né? Então a galera se reuniu e aí definiram esse GRO que o que fala de risco é a NR1, né? Que fala de ordem de serviço, né? As permissões e as proibições, a 9 que fala dos riscos propriamente ditos, as avaliações e tal, e a 7 que fala do PCMSO, tá? Então, esses caras vão mudar, assim, não é que eles vão mudar, eles vão sincronizar, né? Um no outro. Próximo. Então, nós temos aí, o que o GRO vai fazer, né? Esse gerenciamento de risco ocupacional. Então, nós temos lá onde a gente detecta risco. Então, tem na NR7, na NR9, na NR17 também, tá? Também. A NR33, que fala de espaço confinado, que também tem os riscos de espaço confinado, né? Tem a NR10, que fala da elétrica, a NR35 trabalho em altura, a 19 explosivo, a 12 máquinas e equipamento, a 18 construção civil e outras, né? Como a 11, a 8, a 23, né? E as setoriais, né? Setoriais são aquelas específicas, né? Então, tanto a de saúde, como portuária, como agricultura e por aí vai.
tá bom? Próxima. Então, qual que é o objetivo desse gerenciamento de risco ocupacional? Primeiro, que é estabelecer as diretrizes e requisitos para o quê? Para o gerenciamento de risco ocupacional e as medidas de prevenção e segurança e saúde do trabalho, que nós estamos cansados de falar, né? Então, hoje, como que é feito a segurança do trabalho na tua empresa? Olha, hoje na minha empresa eu acompanho a legislação, então eu faço o que tem que a NR1 manda, o que a NR2 manda, o que a NR3 manda, tá? O que a norma manda, aí eu faço. Só que com essa visão, não é isso, com essa visão não é o que ela está mandando, ela quer as diretrizes, ela vai dar as diretrizes e você, a partir daí, vai desenvolver o seu programa, tá bom? Então, tá aqui, estabelecer as diretrizes. Qual que é o objetivo do GRO? Estabelecer diretrizes. Hoje a NR9 obriga, tem que fazer, assim, assim, assim. O PCMSO tem que ser assim, assim. A NR1 tem que ser assim, assim, assim. Esse caso já de gerenciamento de risco, não, eu vou te dar as diretrizes, assim como uma ISO qualquer. Está até baseado nos requisitos da norma, né, da ISO, qualquer ISO 9000, 14, OSAS e por aí vai, tá? Essas normas, elas dão o que? As diretrizes, vai você atender ou não. É evidente se você atender os requisitos, porém um vai estar grudado com o outro, você vai ter um sucesso absoluto, beleza? Vamos lá? Então, nós temos aqui, no gerenciamento de risco, nós temos a organização, né, que tem as práticas ocupacionais seguras, né, e dentro dos processos de trabalho. Então, nós temos desde a entrada da matéria-prima, né, que tem os riscos, né, o perigo da entrada desse cara, dentro do processo produtivo e na saída também desse trabalho. Então, a gente vai avaliar tudo isso, tá? Desde lá da entrada da matéria-prima, dentro do processo produtivo, tá? E a saída, como se fosse um ciclo PDCA, que está até falando do outro lado, tá? Então a gente acaba observando tudo, né? E também as práticas ambientais adequadas. Então, se observa que nessas diretrizes ele fala tão dentro da empresa como fora da empresa, tá? Que isso na ISO 14000 ela fala muito bem. Então, que a gente chama de passivo ambiental, que a sua empresa faz, né, para proteger o meio ambiente, na questão do seu produto propriamente dito. Então, a gente vai se preocupar na entrada desse material, desde que ele saiu lá do fornecedor para chegar a nós, dentro da nossa cadeia produtiva, na saída até chegar no meu cliente, tá? Ou se for um serviço, é a mesma coisa, desde o funcionário entrar e lá numa prestação de serviço. E aí, eu automaticamente tenho que desenvolver o PDCA. Esse PDCA é justamente planejamento, execução, verificação, correção e melhoria contínua, tá? Então, esse é o ciclo. Tudo eu tenho que planejar. Você não consegue avançar um passo para frente, falando em gestão, tá? Se você não tiver um planejamento. Planejei, executo, verifico, teve ação de corrigir alguma coisa errada, eu corrijo, melhoro e refaço. Planejo, executo, verifico, né? Os indicadores do meu trabalho, tá? Para saber se está tendo um resultado positivo, faço correção. Não tem correção? Tal, vou melhorar. Tem correção? Corrijo. Beleza? Próximo. Aí nós temos aqui, o gerenciamento de risco ocupacional deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Observe que lá em cima está dizendo requisito 1.5.1 e 1.5.2. Isso é na NR1. Então, é que eu não estou de posse da NR1, mas depois, quando você lê a NR1, ele vai estar exatamente assim. Então, 151 da NR, 152, ele vai falar que o GEO deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, nós temos aqui, tá? O gerenciamento de risco ocupacional não deve ser usado para a caracterização de atividade ou operação insalubre ou perigosa, que é lá da NR 1516, tá? Diferente, porque o LTCAT, tá, que é o LTCAT que continua ainda, é o artigo 58 da Lei 8.213,
comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos para a emissão do PPP. Então, aqui, você já observa, tá, que o gerenciamento, ele não está, assim como o PPR também não está, beleza? Prestem atenção. Bota aí, filho. Bota, dona Maria. Aí. Presta atenção. O GRO, como o PPRA, eles não estão servindo para adicionar as insalubridade e periculosidade. O que serve, o que é balizado é laudo, que é o laudo técnico. O laudo técnico que sim, que aí ele vai te dar uma ênfase para insalubridade e periculosidade. O GRO não, assim como o PPRA não fala, tá? Você faz todo o PPRA, coloca tudo lá, mas em nenhum momento você fala, então mesmo se estiver acima do limite de tolerância, acima você vai ver o problema, e a ideia é fazer com que diminua, né? Entra no nível de estabilidade, entra lá na ação, né? E acabou. Em nenhum momento no PPR você fala, então é o seguinte, ultrapassou, esse funcionário exerce suas atividades em local insalubre, é necessário pagar um percentual de tal. Isso você nunca viu e nunca vai ver no PPRA. Idem para o GRO. Idem para o GRO. O GRO é a mesma coisa. O GRO ele não vai ser um documento para o quê? Para dizer que se é insalubre ou é periculoso. Por quê? Para falar que é insalubre ou periculoso é no LTCAT. É evidente que nos levantamentos que você fizer, embasados lá na NR9, o que vai acontecer? Você vai ver que está embasado, né? Como está na NR9, você fez a avaliação, detectou que está acima do limite de tolerância. Ponto. Então, como gerenciamento de risco ocupacional, eu vou tomar as minhas medidas para diminuir esse cara. Mas aí é outra conversa, que é o LTCAT, é outro cara, entendeu? Que vai o quê? Te subsidiar para, então, servir como material, né? Para poder preencher o PPP. Tá bom? Próximo. Então, a responsabilidade, lá no 153, fala o quê? A organização deve implementar o GRO das suas atividades por estabelecimento, assim como o PPRA. O que é estabelecimento? Cada estabelecimento tem um CNPJ e aí ele vai fazer para o estabelecimento, porque os riscos são diferenciados. Eu não posso fazer o GRO aqui na matriz, sendo que as filiais é outro cara, é outro problema, tá? Então, vou ter que fazer por estabelecimento. O GRO deve constituir um programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, tá? Então, aí é outro cara. Nós estamos falando no gerenciamento, né, do risco, e agora eu vou entrar no programa de gerenciamento. Aí nesse programa é como se fosse o estilo PPRA, tá? Esse PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade, beleza? Igual o PPRA. Próximo. Então, nós temos aqui as responsabilidades, os macroprocessos, né? Então, no macroprocesso e a parte documental. Então, no macroprocesso do negócio, eu tenho lá o gerenciamento de risco ocupacional, que eu tenho dentro do gerenciamento, as diretrizes são o quê? Identificação dos perigos, avaliação de risco e controle de risco. Isso são as diretrizes. Agora, como que eu evidencio isso? Como que eu evidencio que eu estou tendo gerenciamento? Legal, a partir do meu programa de gerenciamento. Nesse meu programa, primeiro tem que fazer inventário do risco. O que é inventário do risco? Eu vou pesquisar, vou fuçar toda a minha empresa para saber todos os riscos que tem, mais um plano de ação. Então, vou ver todos os problemas, tem tudo esse problema. Tá, e o que você vai fazer para resolver? É o plano de ação. Beleza? Próximo. Então, o PGR, falando em responsabilidade, o PGR pode ser atendido por sistema de gestão, desde que esses cumpram as exigências previstas nessa NR e em dispositivos legais de segurança e saúde do trabalho. O que quer dizer isso aí? Se você pegar hoje a OSAS, né, que agora passou para 45 mil, tá? Então, você tem a OSAS, que é uma instituição britânica, tá? Então, você pega a OSAS, ela te dá o quê? As diretrizes para você gerenciar um programa de segurança. Ou seja, ele te ensina
todas as diretrizes, todos os requisitos legais e tal, para você fazer o GRO. Tudo. Tá? Ele te ensina, né? Os passo a passo. Tem empresa que já faz isso há muitos anos. A empresa que tem uma OSAS, tá? Ela acaba fazendo. E aí, só que mudou agora, né? A OSAS sai fora e entra a ISO 45001. Essa ISO também de segurança que dá as diretrizes, por quê? Para você fazer a gestão da segurança, que é o que a norma está falando. Ou seja, o PGR pode ser atendido por sistema de gestão. Qual é o sistema de gestão? A ISO 45. Ele pode ser atendido, desde que cumpra as exigências previstas na norma. Ou seja, a norma, ela te baliza, né? Ela te direciona para uma linha, que é, no final, a mesma linha da normatização da ISO 45. Então, as duas, elas se encontram, elas vão juntos. Só que, na NR, eu tenho que falar com a 9, com a NR9, eu tenho que falar com a 7, eu vou ter que falar com a 18, eu vou ter que falar com a 17, eu vou ter que falar com um monte. E a OSAS, ela não fala que você tem que falar com essas normas. A OSAS e a ISO, ela fala assim, você tem que atender os requisitos legais. Então, quais são os requisitos legais? Atender as normas. Simples, ou seja, no final de tudo, eles falam a mesma língua. Próximo. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança do trabalho, é lógico, tá? Como que você vai fazer um programa de gerenciamento de risco? A partir de quê? Do atendimento aos requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Toda a legislação municipal, estadual e federal que nós cansamos de falar, tá bom? Próximo. Aí nós temos aqui o GRO. Que vai gerenciar esse negócio, né? Vai gerenciar tudo isso aí. Identificação de perigos, avaliação e controle de risco, tá? Na identificação de perigo e na avaliação, eu vou ter como base o que é a NR9. Porque lá na NR9, que vai ser alterada, o discurso vai ser o quê? Vai mostrar como devem ser as análises preliminares e aprofundadas da exposição dos agentes. Quais agentes? Físico, químico e biológico. Tá? Que é o que a norma fala, a NR9. Então, ele continua nesse universo. E aí, deste análise preliminar e aprofundada da exposição do agente, né, físico, químico e biológico, eu vou ter o que? O inventário. O inventário nada mais é do que você esmiuçar todos os problemas que você tem na empresa. Ponto. Então, e no controle de risco, que na NR9, né, a gente fala com medidas de prevenção, que aí entra como anexo, né, o que a gente vai fazer, que no PGR a gente vai chamar como plano de ação. Qual que é o plano de ação? O que é plano de ação? O que você vai fazer? Tá? Então, você vai chegar para mim, eu sou o gestor, né, eu sou o chefe, né, o presidente da empresa, enfim, aí você vai chegar para mim e falar, a senhora, nós vamos fazer aqui o gerenciamento de risco ocupacional. Tá, como que você vai fazer? Olha, eu vou fazer identificando os perigos, avaliando o risco, tal, controle dos riscos, legal. E como? Com base na NR9. Então, lá na NR9, eu tenho, tá? Que ele fala que é a análise preliminar, que tem aqueles itens de reconhecimento, avaliação, tal. Esses caras, ele continua. Tá? E eu passo para o inventário. O inventário é levantar tudo. E aí eu vou colocar um plano de ação. Um plano de ação que como que eu vou regularizar cada irregularidade dessa? Como que eu vou regularizar cada irregularidade dessa? Como que eu vou acertar cada falha dessa? Tá? Então, esse é o meu plano de ação. Aí é em curto, em médio e longo prazo. Próximo. GRO. Eu tenho lá identificação, avaliação e controle. No PGR, né? Inventário de risco, que eu já tenho. Tá? Então, da NR9, eu já joguei no PGR. Então, já tem todas essas informações que nós vimos no slide anterior. Inventário de risco, plano de ação. E aí,
Qual que é o resultado disso? Ele não, hoje, a NR9 não fala com a NR7. Primeiro eu faço a NR9, depois da NR9, de todos os meus riscos e todos os problemas que tem. Aí eu vou entrar com a parte médica. A médica que vai o quê? Saber os exames que devem ser feitos. Aqui é a mesma coisa. Fiz o inventário dos problemas, levantei, tal. Vou jogar para onde? Para a NR7. NR7 onde vai ter o planejamento do PCMSO, que é o requisito 7.5 da norma. No item 7.5 é o planejamento. Só que aí a gente vai enfeitar o pavão chamado planejamento estratégico, né, da bagaça, uma coisa mais bonita, tá? Então vai entrar como o planejamento. Nesse planejamento, a gente tem que colocar lá embaixo, no PPRA, eu tenho o plano de ação. E no PCMSO? São as diretrizes do PCMSO. Quais são as diretrizes do PCMSO? É aqueles que dão lá no requisito 732, que vai falar aqui, exames admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho, função, relatório, aquelas coisas todas que estão na norma, tá? Então, o PCMSO, ele deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Nada mais do que é hoje. O que é hoje? Hoje, o PCMSO, ele deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados aonde? No PPRA. Como o PPRA passou para o PGR, então vai ser do PGR. Beleza? Próximo. Aí nós temos, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, ou seja, no PGR a gente tem que dar uma ênfase também para a NR17. O que é NR17? NR17 fala ergonomia, e isto está interferindo muito hoje quando a gente fala em gestão. Tá? A gente tem visto que tem um monte de problemas ergonômicos, então o pessoal acaba preocupando com risco físico, químico, biológico, tal. Não que deixe a 17 de lado, mas acaba dando mais ênfase para isso. Já no PGR, e aí, a 17? Vamos falar dela? Entendeu? E aí, o gerenciamento de risco vai passar para o programa, que o programa ele tem que encaixar 17. E aí? O que você está fazendo na 17? É 17 inicial, né? Conforme diz a norma, a gente tem que fazer o quê? Uma análise ergonômica. Fez uma análise ergonômica, eu não vou ter problema? Tem problemas, ergonômico. No meu PGR, eu vou levantar o quê? Tudo de problema. Então, com certeza, quando eu levantar os problemas, automaticamente eu vou encontrar, eu vou detectar esses problemas ergonômicos. E aí, pronto. Como que eu trato esses problemas ergonômicos? Com base na NR17. Beleza? Próximo. A organização deve adotar mecanismos para quê? Para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais. A gente deve conversar, o que nós estamos falando nesses dias todos, você tem que conversar com o cara, saber se ele identifica algum risco que nós, porventura, passamos batido, comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR, conversar com eles, entendeu? Logicamente que a gente vai ter que pensar como que vai fazer isso, né? Fazer uma estratégia, né? Montar uma estratégia de divulgação. Hoje a norma fala o seguinte, a gente pega o PPRA, apresenta para a CIPA e a CIPA replica. E do outro lado a gente faz os mapas de risco e coloca lá, quem quiser ver, vê, tá? E do outro lado tem os murais, né, que a gente chama de quadro à vista, você coloca a identificação que você quer, a informação que você quer, e todo mundo também participa, beleza? Próximo. Aí nós temos a melhoria do desempenho em segurança e saúde do trabalho. Como que é essa melhoria? Tá? A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho de segurança e saúde do trabalho. Tá? Como que a gente melhora isso, gente? PDCA. Esse PDCA enche o saco. Mas a gente faz o PDCA normalmente. O PDCA a gente faz. Normalmente a gente faz. Na cabeça a gente faz. Tá? Qualquer coisa que você vai fazer, você usa o PDCA. Tá? É uma coisa assim interessante para as pessoas assim que têm critérios, é lógico, né? Então, vamos supor, você vai viajar. Como que você vai fazer? Eu vou viajar e já sai viajando? Não, primeiro você vai se planejar, na verdade. Olha, eu vou viajar, então o que você vai fazer? Vou planejar minha viagem. Então você vai sentar, né, com quem você vai viajar, e vamos planejar nossa viagem? Vamos viajar primeiro, para onde? Tal lugar.
Nós vamos ficar lá aonde? Nós vamos como? Que mês, tal, você está fazendo planejamento. Entendeu? E assim vai. Isso a gente já faz, só que faz de cabeça. Olha, eu vou ter que ir, vou sair da minha casa, vou ter que ir em tal lugar. Você já vai fazer um planejamento psicológico, como que você vai? Como que eu vou? Eu tenho que estar lá. Tá? Então eu vou planejar minha ida, eu vou pegar um ônibus aqui, um trem ali, um não sei o que aqui, um Uber ali, não sei o que. Então, a vida nossa é de planejamento, só que neste caso, os planejamentos são escritos. Tá bom? Então, é importante que o amplo requisito que considera se a organização gerencia todas as suas responsabilidades de forma sistemática. Então, quando a gente fala em gerenciamento, vocês vão ouvir muito sistemática, eficiência, eficaz, né? Alcançar a melhoria, entendeu? Melhoria contínua. Então, essas palavras já são utilizadas normalmente aí no dia a dia de gestão, tá bom? Próximo. Então, nós temos aqui perigo, fator de risco e risco ocupacional. Então, perigo e fator de risco. Fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem um potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravo à saúde. Isso é um perigo, isso é um fator de risco. Tá? Então, é uma fonte com potencial de causar lesões ou agravo à saúde. Tal. O risco ocupacional. O risco ocupacional, tá? É o quê? É uma combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agentes nocivos ou exigência das atividades de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo da saúde. Então, quando eu falo em risco ocupacional, é uma coisa um pouco mais ampla, eu já tenho 2 indicadores, eu tenho lá probabilidade e severidade. A probabilidade de acontecer esse negócio e se ele vai ser severo ou não, se vai ser grave ou não. Tá? Então, eu já tenho 2 pontos aqui quando eu falo na gestão de risco. Já no perigo, isso aqui é perigoso porque pode ocasionar tal coisa, tá bom? Vamos ver que tem exemplo na frente. Vamos lá? Então, aqui, um exemplo de um evento perigoso. Tá? Então, eu tenho aqui uma serra, é uma serra de bancada. Então, eu tenho um evento perigoso. Qual que é o evento perigoso? Está aqui. Então, eu tenho uma identificação aqui do lado, que está lá, perigo. Perigo é o quê? O cara, tá a fotinho lá, o cara cortar os dedos. Perigo, corte no disco, tá? Perigo, tá? Então, esse tá lá em cima, o perigo, a setinha vermelha, tá? Perigo. Cortar o dedo ou decepar dedo e perigo, corte no disco. Beleza, tá? Embaixo já tem um outro evento, que é o quê? Perigo, tá? Que é prensar as mãos ali na corrente. Então, as partes móveis podem esmagar ou cortar. Não opere sem a guarda da proteção e tal, né? Que a letra está pequena aqui, não dá para me enxergar. Então, eu tenho lá um evento, tá? Que é esse trabalho, eu tenho lá o perigo, que é um perigo do corte, tem outro perigo. E aí, nesses 2 que eu estou avaliando, tá? Vamos chamar como nível A, nível B. Então, o nível A seria o perigo do corte do disco e o nível B seria o quê? Prensagem da mão ali nessa polia que está sem proteção. Então, tem 2 eventos aí, tá? 2 eventos eu tenho nesta primeira situação. Então, nesse caso, quando eu vou fazer uma análise, tá, eu vou ver lá, tá, tem esse problema. Qual que é um dos problemas, que é o A, que eu vou colocar no meu gerenciamento, quando eu vou fazer o meu inventário, né, para o meu PGR. Eu vou colocar lá, tem essa aqui, o risco de corte no disco, né, cortar os dedos e tal, e tem o esmagamento da mão, tá? Então, tem 2 caras, eu tenho o A e tenho o B. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que avaliar a severidade, tá? O risco ocupacional, a probabilidade. Então, o risco eu já vi, o cara pode acontecer isso. Mas qual a probabilidade e a severidade? Tá? A probabilidade é alta, a severidade é grave,
Tá? É lógico, então eu já sei que a probabilidade é mesmo o cara sendo um profissional, mas existe uma probabilidade menor que seja, mas pode ter. O cara vai falar para você, eu trabalho 50 anos, nunca me machuquei. Aí quando você vira as costas, o cara arranca a mão. Probabilidade. E severidade? Tá, se perder, se machucar ali, não é um acidente grave? Gravíssimo, tá bom? Então, eu já vi dois aí. Nesse evento, eu vi o nível A e o nível B. Vamos lá no outro. Falando ainda dela, eu tenho um evento C, eu tenho o quê? Um outro cara, um outro problema, que é a exigência da atividade, tá? Perigo, transporte manual de carga, ou seja, o cara que está levando a mercadoria ou o cara que está levando a coisa para lá ou passando ali perto, tá? Desse cara aqui, pode, porque na hora que tiver colocando, se o cara não é que está operando aquela máquina, ou é um cara que quer fazer um bico, ou é um cara que, ajuda, empurra aí, se a madeira é pesada e tal, me ajuda, ou o próprio operador, já é um outro risco, né? Que é um transporte manual de carga, o cara carrega um peso para colocar ali, que aí já entra até um problema ergonômico, que eu já estou como nível C, né? Outro cara, mas qual a probabilidade? Qual a severidade? Tá? Isso é um risco ocupacional. Próximo. Eu já vou para o D e para o E, que é o quê? Exemplos de agentes nocivos, é outro cara que está ali. Então, tem um cara que trabalha nesse local, ele aspira o quê? Poeira respirável, que é o quê? O pó da madeira e por aí vai. E embaixo é o ruído da máquina. Então, já surgiu mais dois o quê? Mais dois caras aqui, que é o nível de risco D e o nível de risco E. Mais dois. Então, eu tenho o A, o B, o C, o D, o E. Tá? Eu já tenho 5 caras aqui que quando eu for colocar no meu PGR, só para essa máquina, então vou colocar lá. Qual o problema que tem? O cara pode prender o dedo, né? Cortar o dedo, o cara pode prensar a mão, o cara ele pode ter problema ergonômico e ali com aquele peso total, o cara pode ter aqui poeira que ele vai inalar, o cara pode ter a questão do ruído. Olha, uma coisinha simples já chama 5 problemas gravíssimos, tá? E ainda tem mais. Tem a parte elétrica, tem mais um caminhão de coisa, né? Então poderia avaliar ali mais outras questões, entendeu? Principalmente o ambiente que está e tal, se tem iluminação, se não tem iluminação. Olha quanto que a gente iria explorar num negocinho simples desse. Estão percebendo? Tá? Você tem que perceber isso. Olha quanta coisa ainda eu ia verificar, mas um caminhão de coisa, a parte elétrica, que eu nem estou vendo onde está o cabo aqui, se está aterrado, se não está aterrado. Onde está o botão de liga, desliga, se o botão está na frente, atrás, do lado, o cara tem que se curvar, como é que é. Entendeu? Não estou vendo isso, nós só vemos isso assim. Beleza? Próximo. Aí eu tenho aqui o processo de identificação de perigos deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e mais exigências legais, né, de segurança do trabalho. Então, o que eu tenho nesse cara aí? Né? Então, um exemplo. Tá? No GRO aqui, identificação dos perigos. Então, nos perigos, eu vou pegar aqui um monte de normas. Tá? Então, neste caso aqui, tá? Não nesse específico, mas identificação dos perigos. Eu vou lá na NR12 que fala de máquinas, eu vou na 35 que fala de altura, eu vou na 9 que fala do PPRA, né? Como que eu faço essas avaliações, na NR10 que fala de elétrica, na 33 que é espaço confinado, na 17 que é ergonômico. Olha, então você entendeu como que é o negócio? Eu peguei o problema, mas quando você pega o problema, que você joga ele e tal, pum, na mesa, ele começa, né? Aí começa a ver as NRs que vão falar dele. Entendeu? Esse é o gerenciamento, né? O gerenciamento do risco ocupacional. A partir que eu gerenciei, que eu identifiquei todos os perigos, aí eu vou no PGR, que é o programa. Beleza? Próximo. Então, o processo de identificação de perigo, ele possui 2 etapas, o levantamento e a identificação, tá? Então, eu tenho lá, em primeiro lugar, a prevenção, que tem aqui também como se fosse um ciclo PDCA, prevenção, evitar, eliminar, minimizar, controlar, tá? Esses, caras, são mecanismos que a gente utiliza para o quê? Para acabar com o problema, ou diminuir o problema, ou prevenir o problema, ou evitar o problema, ou sumir com o problema, ou minimizar o problema, ou controlar o problema.
tá? Esse ciclo, né, semelhante ao PDCA, eu só vou ter depois que eu fizer esse cara aqui. Primeiro eu levantei, né, preliminarmente todos os problemas, identifiquei todos os problemas, tal, e aí eu vou entrar nesse cara. Como que eu vou fazer para fazer prevenção? Tá, que aí é o meu PGR. Como que eu faço para fazer a prevenção desse cara? Como que eu vou evitar que isso se aumente ou tal? Como que eu elimino esse cara? Como eu minimizo? Entendeu? Então, tudo isso vai estar por escrito. A ação, entendeu? A ação. Qual que é a ação que eu vou tomar para fazer esses caras? Isso é gestão. Próximo. Então, eu tenho aqui, né? Um outro caso, né? Nós temos aqui o processo, tá? Então nós temos o processo aqui. Dentro de uma fábrica eu tenho lá alta tensão, nós temos máquinas em movimento, tem material tóxico, tem líquido inflamável, tem não sei o que eu não consigo enxergar aqui, e tem outro aqui que não dá para me enxergar. Enfim, tem um montão de problemas dentro da fábrica. Então, um monte de problemas. Então, esses problemas são o quê? Perigos. Né? Que esses perigos podem ser tantos possíveis, né? Dentro da probabilidade da severidade, lesões ou agravos à saúde, né? Ou é perigo, ou possíveis perigos que poderão, né? Tem a probabilidade de ocasionar uma lesão ou agravo à saúde. E aí nós temos as fontes ou as circunstâncias, lembra? Fonte, trajetória, não, aquelas coisas todas, e o grupo homogêneo de trabalhadores, o grupo de trabalhadores, tá? Quem está exposto a isso. E isso é o meu processo. Agora, como que eu vou escrever isso? Isso já é no meu programa de gerenciamento de risco. Eu vou ter meu inventário, que eu detectei tudo, vou escrever isso, vou identificar e vou indicar. Bom, próximo. A identificação de perigos externos, tá? Então, quais são os meus perigos externos? Então, alta tensão. Tem também lá fora líquidos inflamáveis que vêm de fora ou para dentro, ou se pegar fogo, né, vai trazer transtorno para o pessoal lá fora. Material tóxico, tá, pode contaminar aqui dentro, pode contaminar lá fora. Máquinas em movimentos pode danificar também o ambiente, principalmente construção civil, né, que vai ter um problema sério, ou se a sua empresa ela pega a sua matéria-prima e vai distribuir, né, se você tem uma produção, tá, ela vai ser entregue a algum lugar, então tem um risco aí fora, tá bom? Então, tá vendo, nós temos aqui uma série de exemplos, até caminhão de combustível, imagine trazer um transtorno lá fora irreparável, tá? Parte elétrica e também tem até um outro caminhão aqui, um caminhão de lixo, né, que seria coisas tóxicas. Próximo. Avaliação do risco ocupacional. Então, a organização deve, né? Então, quando o requisito da NR1, ela já começa assim, a organização deve, né? Deve, então é o dever da organização em fazer, tá? Então, quando é interpretação, que você vai ler a norma que eu já até os outros itens estavam falando, a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Deve, é obrigação, né? Então, nós temos aí o perigo A, nós vimos lá, perigo A, perigo B, perigo C, tal, né? E aí eu tenho que ver, esses são os riscos, qual que é a severidade dele e a probabilidade, tá bom? Então, perigos identificados, vou fazer a avaliação dos riscos e o controle desses riscos ocupacionais. Próximo. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Então, aqui é outra afirmação. O dever da empresa, a empresa deve selecionar as ferramentas e técnicas que ela quiser. Então, essas ferramentas de avaliação, nós vimos até algumas. Então, tem o ASVOP, o FEMEA, a análise de causa raiz, matriz de risco, análise de cenários, método de barreiras, né, análise de árvore de falha, enfim, todos esses casos são avaliação de risco. Né? Nós tivemos uma aula recente aí sobre as ferramentas de avaliação de risco.
né? Gravata, borboleta e espinha de peixe e por aí vai. Então, quais ferramentas que você vai usar? Qualquer ferramenta, tá? Mas eu queria entender um pouco dessa ferramenta, Milton. O que eu faço? Vai lá na ISO 31000. A ISO 31000 fala exatamente disso. A NBR ISO 31000, aqui está como 31010, tá? Mas é a série 31000, ela te dá o quê? Essas ferramentas e técnicas de avaliação de risco. Isso não somente para segurança do trabalho, essa norma não vai falar em segurança do trabalho, ela vai te dar assim uma gama de diretrizes para você avaliar riscos no contexto geral. Tá? Então, são ferramentas e técnicas de avaliação de risco. Que tipo de risco? Não é só risco relacionado à segurança do trabalho. Pode ser riscos financeiros, riscos contábeis, risco de projeto, risco de não sei o quê, risco de construção civil, risco de produto químico, enfim. Um monte de outros riscos, não necessariamente riscos de segurança do trabalho. A 31010, ela te dá... te ensina a utilizar ou mostra as ferramentas, te direciona, né? Te dá as diretrizes para o quê? Para você conhecer essas ferramentas e técnicas de avaliação de risco. Beleza? Próximo. Então, as técnicas de avaliação de risco. Tem um monte. Tem aqui, então, a aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o processo de avaliação de risco. Então, isso aqui não é risco de segurança, tá? São quaisquer riscos. Então, nós temos uma aplicação, nós temos aqui as ferramentas e técnicas, desde o brainstorming, que é o que? Reunião de pessoas para discutir determinado assunto, que isso também é uma metodologia, tá? A gente senta e todo mundo vai discutir, são pessoas de esferas diferentes, né? De produção, né? Então, você reúne todo mundo para discutir, que é o que o RASOP fala também, né? Então, estudo de perigo da operação, que é o RASOP, análise de perigos e pontos críticos de controle, análise de causa raiz, análise de modos e falhas e efeito, índice de risco, matriz de probabilidade de consequência, enfim, tudo isso é na ISO 31010, tá? São técnicas para avaliação de risco, tá? Que é importante quando você tiver tempo ler. E aí tem lá a identificação do risco, a consequência, a probabilidade, o nível de risco, a avaliação do risco, né? E aí, como que você age com o risco? Isso é gerenciamento. Tá? Quando você lê essa norma, não vai estar escrito lá. Então, o camarada está subindo em altura, qual o risco? Não, não tem nada disso. Tá? Então, ele já fala, existe um risco, você sabe que existe um risco, como que você se lida com ele. Beleza? Próximo. Avaliação dos riscos ainda. Existem diversas ferramentas de avaliação de risco e metodologias disponíveis para ajudar as organizações a avaliar o quê? Os seus riscos de saúde e segurança, tá? Então, tem um monte delas aí, tá? A escolha de método vai depender das condições do local de trabalho, por exemplo, o número de trabalhadores, o tipo de atividades de trabalho, equipamentos, as características específicas do local de trabalho e também os riscos específicos da organização. Então, tem um monte, né? Tem alguns que sob probabilidade, tem a OIRA, a FEMEA, aí tem severidade, o FTA, a matriz, RASOP, essas que nós vimos agora, né? Então, você consegue ver, né? E tem a matriz de cruzamento, né? Que severidade com probabilidade, tá? Próximo. Nível de risco ocupacional. Gradação do risco e gradação da severidade, tá? Então, como que eu avalio isso? Eu tenho o nível de risco ocupacional a partir da gradação da probabilidade com a severidade. O negócio, existe a probabilidade de acontecer? Existe. E se acontecer, qual é a severidade? Entendeu? Então, essas duas informações, você já tem que começar, sabe, automaticamente, a partir do ano que vem, tá? Essas coisinhas já vão entrar dentro do cérebro da gente, a gente só vai pensar em probabilidade e severidade, tá? A ponto de você estar dentro, eu até comentei, né, que eu não sento naqueles bancos altos, eu sento de trás, então, qual a probabilidade do ônibus bater? Ah, é pequena, não sei, né? Então, a gente vai fazer um histórico de quantos acidentes de ônibus tiveram, tal, e aí eu vou ter a probabilidade de tanto, né, de X%, então 10% de chance que seria a probabilidade de ter uma colisão. Mas existe a probabilidade,
Tá? E a severidade, então, dependendo do local que eu tiver dentro do ônibus, o meu acidente vai ser mais severo. Então, se eu tiver num banco em cima, dependendo da paulada, eu vou voar, então, com certeza, eu vou machucar muito mais do que se eu estiver embaixo. Tá? Então, isso a gente vai começar a pensar. Deu em severidade, tá bom? Então, você vai ter que juntar os dois, a gente vai começar a mentalizar isso aí. Próximo. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta 4 fatores. 4 fatores super importantes. Primeiro, que são os requisitos estabelecidos na norma. Por isso, você tem que conhecer todas as normas. Tá? Então, eu vou lá conhecer as normas e, a partir das normas, eu vou saber quais são os requisitos, aonde está pedindo cada coisa. As medidas de prevenção implementadas, né? Então, as medidas que nós achamos que eram importantes e aí nós implementamos, né? E a gente vai seguir para ver se elas são realmente eficientes. As exigências da atividade de trabalho, tá? Então, é super importante. Então, nós temos aqui um exemplo aqui, né, na UA, que são os requisitos estabelecidos na norma, tem um exemplo aqui como NR10, então o camarada vai mexer com eletricidade, então vamos lá em risco, em segurança em eletricidade na NR10. As medidas de prevenção implementadas, onde que eu vou ver? Na ordem de prioridade, lá na NR1, que é no PGR. As exigências da atividade de trabalho. Então, tem alguma movimentação? Como é que é? Então, vou ver NR, talvez NR17, NR15, enfim, NR que for. A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9, né? Aonde eu vou ver? Para agentes ambientais, físico, químico e biológico, que aí a 9 vai ter uma reformulação, é lógico, né? Mas esses caras aí, onde eu vou encontrar? Tá? Eu vou encontrar na 15, tá bom? Então, quando ele fala que eu tenho que conhecer a norma, aonde está dizendo isso aí, beleza? Próximo. A gradação da severidade das lesões ou agravo à saúde deve levar em conta o que a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Tá? Então, qual o problema aqui? Então, o ruído vai pegar a fábrica toda. Esmagamento, por exemplo, vai ser um cara só. Piso escorregadio, a fábrica toda. Calor, às vezes é um só. Tá? Então, aí que a gente vai ver a magnitude da consequência disso. Mas se a gente controlar, acaba diminuindo. Então, tem aqui, primeiro, a parte do corpo, o tipo de exposição, a toxicidade, né? E o tipo de perigo. Então, eu vou avaliar isso aí, tá? Que tem, se vai ser o corpo inteiro, se não vai ser o corpo, o tipo de exposição, se ele é tóxico ou não, né? O tipo de perigo. Aí compartilha o mesmo padrão de exposição, tá? Ambiente de trabalho, tarefas realizadas, processos, materiais, né? E outros determinantes aí que você achar conveniente. Então, tem lá o grupo homogêneo de exposição, né? O grupo que a gente estava comentando agora de perigo, tá? Então, tudo isso vai interferir aonde? Na minha avaliação de risco ocupacional, tá bom? Então, o grupo que tá exposto, não tá? Quais os riscos que tem? Beleza? Então, quais são esses grupos? Próximo. A gradação da severidade, a magnitude deve levar em conta que as consequências da ocorrência do acidente ampliadas. Então, a gradação, qual que é a gradação, pequeno, médio, alto, por aí vai. A magnitude, o topo, né, deve levar em conta as consequências da ocorrência de acidentes ampliados, ou seja, o máximo que é o que é a morte, tá? Então, lá na convenção da OIT, a convenção 174, ele fala assim, todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas que exponham aos trabalhadores, à população ou ao meio ambiente, a perigo de consequências imediatas ou de médio e longo prazo. Tá? Então, nós vimos aí, tem até um exemplo aqui de Brumadinho, né, que foi ano passado, um monte de coisas que, quando a gente, de acidentes, que eles foram ampliados, então morreu um montão de gente, degradou o meio ambiente, é uma coisa assim gigantesca, né? Então é um acidente ampliado, né? Ele acabou pegando em todas as cadeias, então
conseguiu mexer em cima, no meio e embaixo, tá? Foi muito severo. Próximo. A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos, ou quando da ocorrência de alguma situação prevista no requisito ali na A até a E. O PPRA, a gente tem que fazer revisão anual. Isso é regra. Anual você tem que fazer. O PGR, não. É um processo contínuo. Ele tem que ser contínuo. Mas eu vou revisar quando? Tem que ser revisado a cada 2 anos. Mas se você quiser revisar antes, ou quiser, depois não pode, tem que ser no máximo 2 anos. Você fazer a sua revisão. Por quê? Chama-se um processo contínuo. A melhoria contínua, que é a gestão fala em melhoria contínua. Então sempre eu vou melhorando. Fiz adequações, melhorei, eu altero meu PGR, simples assim. No caso da organização que possuírem certificações, né, em sistema de gestão de segurança do trabalho, o prazo poderá ser até 3 anos. Então, olha, eu vou fazer a revisão junto com as revisões de auditoria da minha ISO OSAS 18 ou a ISO agora 45. Tá? Aí passa para 3 anos, mas tem que evidenciar que você tem uma certificação. Tá? Próximo. Aí nós temos aqui, após a implementação das medidas de prevenção, né, nós temos a organização após inovações e modificações, e quando identificadas inadequações, insuficiente ou ineficácia das medidas de prevenção. Tá? Então eu tenho, após a implementação das medidas, né, após inovações e tal, porque a gente vai melhorando, tá? E quando elas forem ineficientes. Então, no gerenciamento de risco ocupacional, eu identifico os perigos, avalio e controlo, tá? Então, nessa última parte, avalio, controlo, avalio, controlo, avalio, controlo, avaliei, controlei, tá? Ele acaba sendo um ciclo PDCA nos dois aqui. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, se tiver um acidente ou alguma coisa, eu vou o quê? Avaliar de novo o meu risco, fazer controle de risco, avaliar de novo e por aí vai. E quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis. Então, mudou, né, a legislação, né, espero que não mude tanto como tem mudado, né? Mas enfim, mudou, aí avalia, controla, beleza? Próximo. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revisado a cada 2 anos. Esse nós já vimos, foi para trás, né? De vez para frente. Mas vamos aí. Os dados de identificação dos perigos e da avaliação dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de risco ocupacional, que nós já falamos. Então, identificação e avaliação. A partir do quê? Desse inventário. Eu vou lá levantar todos os riscos, isso chama-se inventário. Próximo. Deve conter no mínimo, o inventário, né, deve conter no mínimo as caracterizações dos processos em ambiente de trabalho, caracterização das atividades. Então, nesse inventário é aquilo que a gente já tinha dito. Então, tem que esmiuçar o que o cara faz, tá? Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravo à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrições de riscos gerados pelo perigo, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e também descrição de medidas de prevenção implementadas, tá? Então, tudo isso deve constar onde? No inventário. Próximo. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições dos agentes físicos, químicos e biológicos e também do resultado da avaliação ergonômica, né, conforme a NR17. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Ou seja, quando eu falei em avaliação, eu vou ter que medir lá para saber que pé que está o negócio. O que é quantitativo e que é qualitativo, que nós já falamos. Eu vou ter que quantificar, tá? Então, eu avalio no quantitativo e no qualitativo. Qualitativo e quantitativo. No quanti, eu vou ter que fazer as medições. Próximo.
Então, no macroprocesso, que nós já vimos também, o GRO, identificação dos perigos e avaliação, e como que eu evidencio isso, inventário. Próximo. Acabou. Acabou já? Acabou? Caramba, eu estava animado. Acabou, Vanessa? Acho que ela está no mundo, professor. Tá no Sim, jogo? Caramba. acabou. Eu estava tão empolgado. Nossa, deu o horário certinho aqui. A gente fala em torno de 1 hora. Eu estava tão empolgado, já queria ter mais uns 50 slides, mas tá bom. Que bom que conseguimos falar tudo. Então, isso, gente, é pelo menos uma ideia para vocês, tá? Sobre o que vem pela frente, o que vocês vão enfrentar lá na frente, que é o GRO e o PGR. Pelo menos eu tentei ilustrar no máximo possível para vocês, de uma forma bem didática aí, para entendimento. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema? Nada. Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu encerro aqui o primeiro momento, a gravação.